Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Martins e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para você sobre como funciona o trabalho de uma sexóloga, como a gente atua aí na saúde íntima e relacional das pessoas. E por que esse vídeo eu coloquei o nome dele como sendo sexóloga evangélica? Porque muitas pessoas que me acompanham aí nas redes sociais sabem que eu frequento igreja e elas é comum que as pessoas perguntem como que funciona essa questão de falar de sexo e Deus ao mesmo tempo, falar de relação sexual e a questão religiosa ou religiosidade, ou como você queira nomear ou renomear. Mas o mais importante que eu quero falar para você nesse vídeo é o seguinte: sexóloga é uma profissão como qualquer outra. A diferença é que, por ser um tema que é considerado tabu para a maioria das pessoas, independente da idade, da religião ou enfim, uma série de outras coisas, o fato é que falar sobre sexo não é tão simples assim. Por exemplo, um ginecologista, ele já não é tão questionado se a profissão dele vai muito contra a religião, por exemplo, evangélica. E é uma profissão que vê as pessoas nuas, as mulheres nuas, o tempo todo. É claro que com foco diferente, né, no tratamento e uma série de coisas. Assim também funciona com nós, as sexólogas e sexólogos. Nós trabalhamos principalmente para solucionar, para tratar as disfunções, os transtornos sexuais, como por exemplo disfunção erétil psicológica, ejaculação precoce, vaginismo, dispareunia, entre outros problemas relacionados ao baixo desempenho sexual, ou melhor, a baixa satisfação sexual. E a nossa conversa basicamente é uma conversa como uma psicoterapia comum, ou seja, conversacional, e aí abordamos principalmente as questões sexuais e no que se refere à ansiedade de desempenho, educação sexual, qual é a nossa formação em questões sexuais, as nossas crenças, o que a gente traz de formação sexual para o nosso relacionamento atual, porque a verdade é tudo que nós somos hoje é o resultado de uma construção que a gente vem desde a infância, adolescência, fase adulta, até o tempo que nós estamos hoje. Nós somos uma formação de diversas referências. E aí, nós, sexólogos e terapeutas sexuais, trabalhamos para desmistificar o que é sexo, o que é uma boa relação sexual, o que é um sexo satisfatório, por exemplo, exatamente porque de tanta informação errada a gente vem com referências que não são tão boas assim quanto a satisfação e desempenho sexual. Então, por mais que a profissão sexólogo ela seja diferente e pouco falada aí na mídia, a profissão sexólogo ela busca principalmente a sua qualidade de vida sexual. E aí, por que eu coloquei o nome aqui como sexóloga evangélica? Porque sexo é inerente a todo ser humano, ou seja, é como você precisar de qualquer outro tratamento. Sexo, ele faz parte da vida do ser humano. Deus, ele nos criou seres perfeitos e completos. Então, a gente costuma mexer nas nossas mãos, nos nossos braços, cuidar do nosso cabelo, cuidar da nossa saúde física, uma série de coisas, alimentação. Só que nós olhamos a questão sexual como uma caixinha fora do contexto. E olhar a relação sexual, as questões sexuais como uma caixinha fora do contexto vai nos adoecendo ao longo da nossa vida. Então o sexo ele faz parte sim de todo o nosso contexto de vida e sim, isso precisa ser falado. E aí você pode perceber que nas minhas redes sociais eu não falo tanto sobre masturbação é pecado, sexo oral é pecado, sexo anal é pecado. Por quê? Porque muito se fala sobre uma opinião própria, uma opinião
do próprio profissional. E eu não estou aqui para falar somente ou tão somente a minha opinião pessoal. Não importa tanto se eu acho que masturbação é pecado ou não, sexo anal é pecado ou não. Eu estou aqui para tratar a sua saúde sexual. E a saúde sexual, ela indifere se a pessoa ela é evangélica, se ela é católica, se ela é espírita, seja qual for a sua religião. Então, o sexólogo como profissional, ele tem que entender que a vida sexual, as respostas sexuais do nosso corpo, ela indifere das nossas religiões. As disfunções sexuais, sim, dependendo da forma como a gente foi educado, né? Tudo é pecado, ou a gente trata o sexo como uma bola, uma coisa que não pode ser tocado. Não, sexo é algo simples, é algo de fácil entendimento, nós só não somos educados aí como deveria, tá? Por isso que as crianças até têm muita dificuldade e buscam informações fora. Nós adultos não conseguimos lidar com isso, mas falar de relação sexual, por exemplo, com uma criança, é a coisa mais linda que se tem, porque educação sexual não é ensinar posições sexuais ou como ensinar o seu filho a fazer sexo. Educação sexual é ensinar, por exemplo, às crianças como o corpo dela responde frente aos ciclos da vida, às fases da vida no que se refere a desejo sexual, porque é fato, o desejo ele está em todos nós. E em cada fase da vida ele aparece de maneiras diferentes. E a gente vai colocar panos quentes sobre isso até quando? Até quando a gente adoecer? Não. Então eu estou aqui como sexóloga e falando aí, né, de sexóloga evangélica para falar para você a realidade do que é uma relação sexual, do que é uma sexualidade saudável. E aí você encontra em todas as minhas redes sociais aí conteúdos falando sobre relação sexual. Se você tem alguma pergunta aí, até mesmo pergunta sobre é pecado ou não é, alguma coisa que você tem dificuldade falando sobre religião ou religiosidade, escreva para mim que eu terei o prazer em lhe responder. Lembrando que eu não vou responder sobre a perspectiva pessoal minha, mas eu vou responder sempre trazendo o melhor no âmbito da sexologia clínica para que você viva de maneira saudável. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.